Olá, seja bem-vindo ao canal Matemática Superior. Hoje nós vamos para o segundo fórum de dúvida da disciplina Cálculo 3, que está sendo ofertado remotamente pelo Instituto Federal do Norte de Minas Gerais, campus Montes Claros. Os alunos já estão chegando. Vamos lá recepcioná-los? Bom dia, pessoal. Pessoal que já tinha chegado já. Pessoal que está chegando. João Lucas, Nayane, Nicole, Franciele, Nicolas, José Igor, Brenda, Andressa, Lucas, Natália, Judson, Daniel, José Igor, quem mais chegou aqui? Andressa, Laura Faria, Cleberson, bom dia, Vitor. E aí, todo mundo preparados? Todo mundo escondido hoje? O que foi, gente? Bom dia. O áudio e o vídeo tá chegando legal para vocês aí? Tá todo mundo calado? Tá esquisito hoje. Mais calado que o normal? Sim. Kevin chegando. Isabela. Tá todo mundo escondido aí. O que foi? Uma semana a Nicole apareceu. Pelo menos uma, né? Uma pessoa para ficar comigo aqui. Falou que tem que dormir uma semana. Nosso Deus. Pensou dormir uma semana seguida? A Rafaela chegando. Vocês acreditam que o sono seja cumulativo? Eu não acredito que seja, não. Eu acho que se dormir suficiente, eu acho que recupera todos os... o que você perdeu, sabe? Tipo assim, não precisa dormir uma semana, não, Cleverson. Eu acredito, né? Ariane chegando também. Caio. Ixi, Maria. Tá cansando mais que o presencial. Gabriel Souza. Aquelas 18 a 21. Antônio Henrique. Elas são complicadas e longas. A questão do tempo a gente pode discutir aqui. Eu acho que eu vou dar uns 30 minutos a mais para vocês hoje, devido ao pessoal que fez EDO. Aí eu dei 30 minutos a mais, né? Ao invés de 3 horas, eu dei 3 horas e meia. Não, foi 10 minutos, né? Não foi 30 minutos, não. Foi 10, não foi? Foi 10. Para ser justo, então teria que ser 10 também, né? Para não usar dois pesos e duas medidas. Mas podia ser 30. Pode ser 30. Tá bom, devido ao choro, eu vou deixar 30 minutos, e na próxima GDO também eu deixo 30 minutos. Aí, Daniel aparecendo. Só para não falar que eu estou carrasco, né? Deixa, aí também, doar a mão, você quer o pé e vice-versa? Aí danou, né, João? Paulo chegando. Bom dia, Gabriel Souza. Ninguém vai reclamar. E dá aquela história que você dá a mão aí, a pessoa quer o pé também. Aí me ajuda aí também, né? Então, voltando ao tema principal do fórum de dúvida hoje, tá tranquilo o trabalho? Conseguiram fazer? Ficou alguma dúvida? Daniel deu um joinha ali. Ó, pra você ver, 20 a 30 minutos. Então, é os 20 a 30 minutos que eu vou dar. Bruna falando aqui, né? Precisa ser 4 horas, não. Beleza. Vou dar os 30 minutos para você. Então, ela falou dos gráficos aqui do campo vetorial. O que acontece? A gente tem um campo vetorial, uma função vetorial, só relembrando aqui que é uma função vetorial, é uma função que a saída dela, ou seja, ela sai de um domínio, por exemplo, R2, e a chegada dela também pode ser um R2, um R3 também, né? Ou seja, vai ser um vetor. E como que você representa esse vetor? O ponto inicial, Derek chegando,
Você vai pegar o ponto inicial ele vai estar... É como se a imagem e o domínio estivessem na mesma tela. Por exemplo, um campo do R2 no R2. Se você vai pegar o ponto 11 para o domínio, qual que é a imagem do 11? É o F do ponto 11. Como é que você representa o F do ponto 1? Você vai pegar as coordenadas 1, vai colocar na lei de associação do campo e vai desenhar o vetor correspondente. Então, o domínio e a imagem, eles ficam no mesmo desenho, na mesma tela. Ok? Então, a diferença de uma função... o gráfico de uma função normal também é assim, né? Você pega o domínio, por exemplo, de R em R, né? Você pega o traço, o domínio e a imagem ficam na mesma tela. Então, a diferença aqui é que vamos ter vetores. Aí o que acontece? Eu até resolvi umas questões a respeito disso, em que eu fiz no GeoGebra, né? No GeoGebra, você pode programar... O Antônio Arles chegando. Você pode programar... Lá tem um comando chamado vetor, já um comando pronto, já, né? Em que você pode fazer um vetor com ponto inicial e ponto final. Então, quem que é o ponto inicial? O ponto inicial vai ser seu domínio. E quem que é o ponto final? O ponto final vai ser a lei de associação do seu campo de vetor. Beleza? Então, quando você faz isso e habilita o rastro, por exemplo, ele vai desenhando todos os, de acordo com o x, y, vai mudando no plano, o f de x, y também, que é o vetor correspondente, ele vai varrendo a região do plano, né? Desenhando o campo de vetor. Logicamente, você não precisa fazer aquele monte que eu fiz nas questões que eu resolvi, né? Se você não vai usar o GeoGebra, por exemplo, a 5 eu tentei fazer no GeoGebra, deu diferente da resposta. Então, pode ser que ou você programou o GeoGebra diferente com a lei de associação diferente. Bruna falando aqui, né? A 5 da 16.2. A 6, a que está do lado dela, eu resolvi ela, né? Aí a 5, ela é muito parecida com a 6, viu, Bruna? Se deu uma resposta diferente, aí tem que ver o que aconteceu, né? Se a programação sua não ficou boa, então foi com base nela que eu tentei. A gente pode fazer aqui a 5, né? O que era a 5? Deixa eu ver o livro da 16, deixa eu deixar aqui do lado aqui. Deu mais ou menos o inverso da 6, mas o livro estava diferente. Então, 16.2. 15.10. Foi 16.2 ou foi 16.1, Bruna? Ah, 16.1. Então, essas 6 aqui que a gente fez, tá vendo? Aqui, o que você vai programar? Você vai chamar um x de B, igual eu fiz lá, né? O y, o x de A. Vai encontrar um c, que é a raiz quadrada, né? De A ao quadrado mais B ao quadrado. E aí, como é que ficaria? Deixa eu tirar essa malha aqui. Ó, primeiro você cria um controle deslizante aqui, né? Chama de A, por exemplo, vamos pegar ele de menos 2 ante 2, para não ficar muito grande. Menos 2 ante 2, vamos fazer um incremento de 0,4, para não desenhar muitos vetores, né? Cria outro chamado B, também, de menos 2 ante 2, 0,4. Então, tem dois controles já aqui, né? A e B. Esse A vai fazer o papel do X e o B vai fazer o papel do Y. Então, o que acontece? Você vai criar um C, que é SQRT, para fazer a raiz quadrada, né? De A ao quadrado mais B ao quadrado. Então, nesse caso aí, está dando 1,41, porque o A está fixado aqui no 1 e o B também está fixado no 1. Então, quem que é o F? O F vai ser um campo, que eu vou chamar de vetor. Aqui, ó, essa segunda opção. Ó. Quem que é o ponto inicial? O ponto inicial é o ponto AB. E quem que é o ponto final? Então, vamos lá dar uma olhada no ponto final. Era y dividido
Era y dividido por c, não é isso? Na direção... Era y? Deixa eu dar uma olhada aqui. Y dividido por c, tá vendo aqui, ó? Opa. Y dividido por c, na direção y, e depois x dividido por c. Então, y dividido por c... Y não, b, né? Foi isso que Nicole estava falando ali? B. O y é o b da história, né? B dividido por c. E aqui, x. Quem que é o x? A, né? Então, ele apareceu esse vetorzinho aqui, ó. Tá vendo? Aqui eu peguei de menos 2 a T2. Vou deixar aqui mais ou menos a janela para ficar de menos 2 a T2. Ok, Bruna? Então, esse primeiro vetor aqui, ó, ele é exatamente... se você pega, por exemplo, o ponto 1, 1, o que está acontecendo aqui? Ó? Se você pega esse ponto 1, 1 aqui, ó, esse ponto A aqui, então quem que é a imagem desse ponto 1? A imagem desse ponto 1, Laura Jennifer chegando, a imagem desse ponto 1 é menos 0,29, ou seja, ó, o x negativo aqui, ó, como se fosse um vetor com a coordenada menos 0,29 apontando para a sua esquerda, e outro menos 0,29 apontando para baixo aqui, ó. Ok? Por isso deu os dois negativos. O resultante está na diagonal aqui, né? Aí o que acontece? Se você pega, por exemplo, outros valores aqui, ó, vamos habilitar o rastro aqui para vocês verem o que está acontecendo. Vou tirar isso aqui, vamos colocar esse aqui. Vamos tirar esse ponto A também, ele não é necessário. Se você pega, por exemplo, outros valores aqui, por exemplo, para B, olha o que está acontecendo, ó. O que está acontecendo aqui, Bruna? Por que ele está desenhando esses vetores, né? Observe que o A está fixado no 1. Se o A está fixado no 1, podemos parar aqui. Se o A está fixado no 1, o A está fixado no 1. O B está indo de menos 2 até 2. Então, tá vendo que o B, tá vendo esse ponto aqui, por exemplo? Ele é 1 para x e menos 2 para y. Então, qual que é o vetor correspondente dele? O vetor correspondente dele é esse aqui, ó. Então, se você pega A igual a 1, depois você pode pegar, por exemplo, A igual a 1,6. 1,6 seria o pessoal fixado aqui, ó. E aí você solta essa camada aqui, ó. Você vai fazendo os outros vetores. Deu para entender a ideia? Logicamente, aqui vai ficar povoado esse negócio aqui, por quê? Porque aqui eu coloquei muitas possibilidades, tanto para X quanto para Y. Na prática, você não vai desenhar esse tanto, né? Você vai pegar um representante aqui em cima do eixo, outro aqui em cima do eixo, outro aqui, 4, por exemplo, para ver o que está acontecendo. E depois você pega um, por exemplo, no meio de cada quadrante, ou seja, um representante aqui, um no meio aqui, outro aqui no meio do segundo quadrante, outro aqui em cima do eixo, outro aqui no meio do terceiro quadrante, outro aqui em cima do eixo e outro aqui. Geralmente já é suficiente para você ter uma ideia de como ficaria. Quer ver? Vamos dar uma limpada aqui. Ó, imagine que você pegou, por exemplo, 1, vou deixar aqui o caso A igual a 1 e o B igual a 1 também. Eu coloquei de 0,4 em 0,4 e o 1 aqui não está sendo, agraciado. Vamos deixar 0,8 aqui, 0,8. Então, 0,8, 0,8 é esse vetor aqui, ó. Aí, o que você pode fazer? Você pode pegar um ponto aqui em cima. Um ponto aqui em cima seria 1. Que aqui tá... Deixa eu desabilitar o rastro aqui. Você poderia pegar, por exemplo... Cadê? O x valendo 0 e o y valendo 1. Tá vendo? Pegou esse ponto aqui, tá vendo? 1, 0, deu esse vetor aqui, grande, tá vendo? Depois você pode pegar, por exemplo, um ponto aqui, ó, menos 0,8, menos 0,8 e menos 0,8 também. Tá vendo o que aconteceu? Esse vetor ficou cá embaixo. E aí você vai fazendo, Bruna. Não precisa pegar esse tanto de representante aqui não, do GeoGebra não.
Pode desenhar só alguns representantes para você ter ideia de como é que está o campo. Ok, gente? Mais alguma dúvida? Tá tranquilo demais, não tá? Qual é a impressão minha? Essa segunda parte do... Segunda parte, não, seria o segundo terço, né? Esse segundo terço do curso tá mais tranquilo que o primeiro terço? O Daniel falou mais ou menos, o Antônio Henrique falou mais tranquilo que DO. Comparando com cálculo, né? A primeira parte, o primeiro terço do curso que vocês fizeram. O próximo que vai vir, o terceiro terço, digamos, o próximo, depois desse aqui que a gente vai. Que você está falando, Nicole? Que você gostou mais? Vitor também falou que achou mais tranquilo. Porque a partir da aula, esse. Ah, tá. Esse segundo texto está bem legal de aprender. Na verdade, o curso de cálculo. Ah, tá. Material da primeira prova. Na verdade, o curso de cálculo, ele. Depois que a gente sai de integração dupla e integração tripla, a gente vai voltar a ver integração dupla e integração tripla ainda, né? Mais para frente, lá nos teoremas de Green, de Stokes e de Gauss. Mas o que acontece? O fato de introduzir integração de linha, parametrização, ou seja, outras características do cálculo vetorial, esse cálculo vetorial, ele é tipo assim, por mais que ele envolve o diferencial também, né? Porque a gente faz parametrização, e nas parametrização vai encontrar o vetor tangente, que é a derivada, ou seja, tem diferencial na história também. Ele é mais intuitivo, digamos, né? Ele é mais... Você consegue enxergar melhor o que você está fazendo, né? Então, talvez seja essa parte que vocês tenham se identificado mais, né? Mais alguma questão que vocês queiram perguntar? O gráfico da 30, 16.2. 16.2. O gráfico da 30. Aqui, ó. A questão 30. A questão 30 pede para calcular a integral de linha de um campo, né? Esse aqui é um campo vetorial, FDR, onde F é dado por... Eu tenho o meu campo aqui, x na direção y, menos y na direção... Deixa eu dar uma aumentada aqui. X na direção y, menos z na direção j, mais y na direção k, e c é dado por essa curva parametrizada dessa maneira, né? Ou seja, 2t mais 3t menos t ao quadrado com t entre menos 1. Menos 1 e 1. Ilustre a parte A utilizando um computador para desenhar os vetores do campo vetorial correspondente a t igual a mais ou menos 1. Ou seja, quando t valer mais ou menos 1, você vai ter... você vai pegar essa R de t, vai colocar aqui dentro do F, né? Você vai ter um campo vetorial e você vai substituir 1 e pedir para mais ou menos como na figura 13. Se você voltar lá na figura 13, vamos dar uma olhadinha na figura 13. Essa figura 13 aqui, ó. Para desenhar esse camarada aqui, o que a gente pode utilizar? Bruna falou que não sabe fazer. Ilustre utilizando um computador. Aqui tem que saber que programa a gente pode fazer para poder desenhar essa curva aqui, ó. Porque eu tenho F, só escrever essa aqui. Eu tenho um F
x na direção y, menos z na direção j, mais y na direção k. E eu tenho a minha r de t, 2t na direção y, mais t, ou 3t na direção j, e menos t ao quadrado na direção k, e o t variando de menos 1 até 1. Pediu para calcular a integral de linha, isso aí vocês fizeram a conta, né? Calculou, letra A, pediu para calcular a integral de linha de FTR. Isso aqui é a integral de menos 1 até 1 de F de R de T vezes R' de T dt. Você faz a conta, né? Utilizando essa E aqui, coloca aqui dentro, né? Esse aqui é o X de T, né? Da história. Esse aqui é o Y de T. E esse aqui é o Z de T. Beleza? Faz essa conta, coloca aqui dentro da F, faz o produto interno, né? Deriva isso aqui, né? A derivada o Y', né? O R' aqui é o Y', o Y' e o Z'. Faz o produto interno, acha uma integral tudo em T e faz, né? Agora, utilizando a parte A, ilustre a parte A em um computador para desenhar os vetores do campo vetorial. Então, se eu vou fazer os vetores do campo vetorial, então aqui eu tenho um F dado dessa maneira, esse campo aqui vai estar em R3. Aí talvez... Então, quem que é o F de R de T? Vou fazer essa conta aqui, ó. Ele é... Eu vou colocar... Quem é que está na coordenada I aqui? Vai ser 2T, né? 2T na direção I, né? Que é o X. Depois, menos Z. Então, menos Z, então vai ficar mais T ao quadrado na direção J, beleza? Eu vou pegar esse menos T aqui, que é o Z, tá vendo? Vou colocar ali. E mais Y. Quem que é Y? O Y é 3T. Então, 3T na direção K. Então, esse aqui é um campo igual aquele campo que a gente viu lá, né? Lembra do f de xy? Igual a y sobre raiz quadrada de x ao quadrado mais y ao quadrado na direção i. Depois x. Ana Luísa chegando. Igor César. João Pedro. E o outro era x na direção j dividido por essa mesma coisa? Aqui eu tenho uma coisa parecida, só que a diferença é que esse meu campo aqui, ó, ele passou todo mundo para T, então isso aqui vai dar uma curva, né? Vai dar uma curva no espaço. Por isso que eu estou falando, ilustre a parte A utilizando para desenhar C, né? Para desenhar a curva C. Então, aqui no GeoGebra, aqui, a gente consegue desenhar a curva, né? Tem um comando aqui, eu acho que está na... Não, 10 horas é DO, Ana. Aqui, ó, eu acho que é aqui no cálculo simbólico. Só fechar essa aqui de álgebra. Beleza. Aqui dá para você colocar o comando curva. Deixa eu ver, curva, expressão, expressão. Só tem duas entradas. Aqui eu tenho... Deixa eu ver se é na janela de álgebra mesmo. Aqui, ó, 3 expressão, tá vendo? Essa curva aqui fica no espaço, tá vendo? Tem expressão, 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 variável, valor, a variável aqui é só o t, né? Que eu tenho só o t. Então, a minha primeira entrada aqui, ó, quem que é? Quem que é a curva? A curva é 2t. A minha segunda expressão, 3t. A minha terceira expressão, menos t ao quadrado. A variável é t e ele varia de menos 1 até 1.
Só que aqui acho que eu vou ter que habilitar a visualização 3D. Deixa eu só fechar essa camaradinha aqui. Caçar uma visualização melhor para essa curva aqui. Deixa eu tirar esse plano aqui e colocar só uma malha, talvez. Deu para ver a curva aí? Essa curva aqui, ó, parametrizada por 2t, 3t e menos t ao quadrado. Ela tá... Tô tentando achar uma visualização. A visualização padrão seria essa aqui, né? Essa seria a visualização padrão, tá vendo? O t variando de menos 1. Agora ele quer que utilize a parte A, tal, e para desenhar a curva e os vetores do campo vetorial. Bom, como é que eu vou desenhar os vetores do campo vetorial? Então, aqui, vamos criar os controles deslizantes aqui. O problema é que eu não sei como é que faz para colocar os vetores em cima da curva, talvez, né? Teria que escolher os pontos em cima da curva. Mas aqui, como ele pegou... Ele quer só no mais ou menos 1 e no mais ou menos 2. Então, o que acontece? Eu acho que eu vou precisar aqui da janela de visualização. Essa aqui, né? Aqui eu vou precisar de 3 controles deslizantes, né? Um para fazer o valor do X, vou deixar como sendo A. De 0,5. Vou precisar de um B para fazer o papel do Y. E vou precisar de um C para fazer o papel do Z, né? Porque o campo agora, o meu vetor agora vai estar no espaço, né? 0,5. Bom, eu tenho esses 3 controles deslizantes aqui. O que eu vou fazer agora? O meu campo é X na direção Y. Então, quem vai ser meu F? Meu F vai ser um vetor. Quem que é o ponto inicial? O ponto inicial vai ser X, Y, Z. A, B e C. E quem que é o ponto final? O ponto final vai ser quem? Vai ser X na direção Y, ou seja, vai ser o A. Depois, menos Z na direção J, então menos C, beleza? Menos C, que é o Z da história. E mais Y. Então, vou ter um Y. Quem que é o Y? B. Então, esse vetor que aparece aqui, ó, tá vendo que está aqui no espaço? É porque os pontos iniciais dele é o ponto 1, 1, 1. Para me encontrar esse ponto t igual a mais ou menos 1, por exemplo, se eu pegar o t igual a 1, qual que é o ponto que está na curva? Se eu pegar o t igual a 1, por exemplo. Concorda que é 2, 3 e menos 1? Ok, gente? Se eu pegar t igual a 1 nessa curva aqui, ó. Então, o que acontece? O x vai ser 2, o x vai ser 2, o y vai ser 3 e o z vai ser menos 1. Aqui, tá vendo? Então, esse é o vetor, tá vendo? Ele pediu ilustrar a curva e os vetores correspondentes a t igual a mais ou menos 1. Nesse caso aqui, eu peguei t igual a 1 positivo, né? Se eu pegar t igual a menos 1, o que vai acontecer? O x vai virar menos 2. Eu vou mexer com esse vetor aqui, né? Quando eu mexer com os parâmetros ali, eu vou... Tá tranquilo para todo mundo, gente? Porque quando eu mexer aqui para mudar para menos 1, eu vou mudar esse vetor aqui, ó. Então, vai ficar menos 2 para x. Então, menos 2 para x. Aqui, né? Agora, menos 3. Menos 3 para y. E agora o z vai valer quanto? Menos... Observe que menos 1 ao quadrado vai ficar menos 1. Sim. O que o Vitor falou e faz sentido, beleza? É só que eu não estou querendo criar outra aqui, eu teria que criar outros três controles deslizantes, Vitor. E aí, para poder
aqui no caso, para você fazer para ficar todo mundo na mesma tela, você vai ter que criar, como ele pediu 4 pontos, também pode fazer isso aí, entendeu? Aproveitar a lei de associação e inverter os valores. Mas se você quiser visualizar todo mundo na mesma tela, você cria outros controles deslizantes, ou então muda a lei de associação do campo aqui, igual você está falando. Então, menos 1 aqui, menos 1 aqui, menos 1 aqui, vai ficar menos 1 do mesmo jeito. Então, ficou exatamente, está aqui, ó. Então, isso aqui é o ponto T igual a menos 1. Agora, se você pegar T igual a meio positivo, vai ficar o quê? Vai ficar 2 vezes meio, vai dar 1. 3 vezes meio vai ficar 3 meios, 1,5 positivo. E aqui, menos 1,5 ao quadrado, aqui eu não vou conseguir fazer. Eu vou ter que mexer nesse controle deslizante aqui, ó. Aí vocês mexem aqui, coloca outra possibilidade aqui o incremento aqui em vez de 0,5, coloca outro valor de forma que dá para vocês chegar no... Porque aqui vai ficar menos 2, vai ficar 1,5 ao quadrado, dá 2,25, beleza? Como eu estou de meio e meio passo aqui, eu não vou conseguir desenhar isso aqui para vocês. Mas conseguiram entender a ideia? Beleza, então. Ótimo. Agora é só fazer utilizando essa ideia aqui. Mais alguma, gente? 961 a 6 da 961. Essa questão a gente resolveu no finalzinho da aula 16, não foi? Essa aqui? O que acontece? Aqui eu acho que até foi o Daniel que tinha perguntado a respeito disso. E aí, isso aqui é dx, não é ds, não. Aqui você pode utilizar a parametrização, por exemplo, como o x como sendo t e o y como sendo e elevado a t. Não, o x, não. O y como sendo t, o y como sendo t e o x como sendo e elevado a t. A parametrização do tipo gráfico. E aí você, acho que isso aqui vai ficar e elevado a 3t, se não me engano. Aí vai dar e elevado a 3t sobre 3, variando de 0 a 1. Ok? É dx, não é ds. Não precisa daquela raiz quadrada, não. Viu? Beleza. Mais alguma? 28.953. 953. Lá pede para relacionar essa raiz e um jacobiano. E a gente sempre vai usar... O que a Erika está falando aqui, ó? Lá pede para relacionar essa raiz e um jacobiano. E a gente sempre vai usar quando parametrizar em DS. Deixa eu ver, 950. Não, Val. Érica falou uma coisa e depois eu falei outra. Ah, tá. Verdade. Érica falou, lá pede para relacionar. Essa raiz é um jacobiano? Deixa eu pensar aqui se poderia ser um jacobiano. É porque o jacobiano, vocês lembram que o jacobiano, quando você faz a mudança de variável de... seria uma espécie de jacobiano para uma dimensão, né? Porque o que acontece? Para a função escalar, que geralmente jacobiano, quando você faz o jacobiano, você pede para... Quando você está relacionando campos, né? Ou seja, você vai ter a parametrização de x, y em relação a uma integração dupla, por exemplo, ou tripla, né? A gente calcula o jacobiano. Esse ds aí, na verdade, ele é um pedacinho do comprimento de arco. É aquela raiz quadrada, né? De x' ao quadrado, mais y' ao quadrado, mais z' ao quadrado, se for no R3. Na verdade, ele é um pedacinho de um arco, né? Da curva. Então, não sei se daria para chamar isso aí de jacobiano, não, entendeu? Tipo assim, lógico que você está trocando das variáveis x, y e z para a variável t, né? Mas no sentido lá que aparece aquele determinante, não é não, viu, Bruna?
Vamos lá na página 953, que a Erika estava falando. 953, 28. Trocar aqui de lugar. Então, a 28. Cento e 53, 28. Desenho o campo vetorial. Foi igual eu fiz lá no vídeo, né? Essa 28, Érica. Desenho o campo vetorial de F juntamente com o mapa de contorno. E aqui a gente tem uma relação de perpendicularidade, né? Deixa eu ver aqui no MATLAB. Eu fiz isso aqui no GeoGebra, eu acho, para vocês lá, né? Aqui no MATLAB eu acho que ficaria até mais bonitinha o gráfico, né? Do campo vetorial gradiente, que é dado pelas derivadas parciais, não é isso? As coordenadas do campo vetorial gradiente é dado pelas derivadas parciais. Aqui, ó. O que acontece? Não sei se dá para vocês enxergarem aqui a minha tela. Ó, o que é o XY aqui? Eu criei uma malha, tá vendo? Essa malha aqui, ela vai de -5 até 5, com um passo de 1 em 1, né? O que é esse VX? Esse VX aqui é exatamente as componentes do meu campo vetorial. Quem que era meu campo vetorial? O campo lá era o campo vetorial gradiente, né? A minha função lá era quem? Era cosseno de x menos 2 seno de y, não era? Então, quem que é o meu campo vetorial, que eu estou chamando de Vx aqui, a primeira componente dele, né? É a derivada do cosseno, tá vendo? A derivada do cosseno é menos seno. Tranquilo? E quem que é o VY? O VY é a segunda coordenada. Quem que é a segunda coordenada? É a derivada dessa coisa toda aqui em relação a y, não é? A derivada disso aqui deu quem? Menos 2 cosseno de y. Aí usa esse comando aqui chamado Kiver. Esse Kiver aqui, ele vai traçar quem? Ele vai poder fazer o quê? Vai fazer o campo vetorial. Beleza? Ele vai fazer o campo vetorial. Quer ver? Eu vou só esconder essa parte aqui, ó. Deixa eu comentar essa parte aqui, depois eu explico essa parte aqui. Essa parte aqui eu estou usando para fazer as curvas de nível juntamente com o campo vetorial. Deixa eu só esconder essa parte aqui. Aqui, ó. Tá vendo? Isso aqui é o campo vetorial. Não sei se dá para... Esse aqui é o campo vetorial dado. Ficou melhor do que o do GeoGebra, eu acho, né? Esse aqui é o... Lembra lá das curvas de nível? Vou plotar as curvas de nível agora. Vou deixar isso aqui quieto. Aí o que acontece? Aí eu vou usar esse outro comando aqui, ó. A diferença é que eu vou colocar esse lean space aqui, e de menos 5 até 5, com 50. Aqui eu vou colocar a minha função, z igual a cosseno de x menos 2 seno de y. Vou pedir para poder esperar, para poder plotar junto o campo vetorial com as curvas de nível. As curvas de nível eu uso esse comando aqui, né? Contour XYZ. Então, quando eu peço para fazer isso, olha o que aconteceu. Ficou bem melhor do que o outro, não ficou? Lá do GeoGebra? Aqui ele plotou as curvas de nível, tá vendo? Juntamente com o campo vetorial. Tá vendo que as curvas de nível, elas são o quê? A relação que eu tenho é de perpendicularidade, entendeu? Entre as curvas de nível com o campo vetorial gradiente. Ficou claro? Beleza. Então, a relação é essa de perpendicularismo, né? Perpendicularidade, digamos, né? Entre as curvas de nível e o campo vetorial gradiente. Então, o gradiente sempre é perpendicular às curvas de nível. Mais alguma questão?
Valdomiro, eu queria que você Oi? me ajudasse na mudança de coordenada da questão 40 da página 932. 932,40. Novecentos e trinta e dois. Um pouquinho para cima ainda. 932. Essa? Essa aqui, Cleves? Isso. Ela tá no Isso canal? tá. Ah, então eu vou dar uma olhada lá. A Bruna que pediu. Mas aqui dá para explicar rapidinho aqui para que acontece, como é que funciona essa mudança de coordenada. Isso aqui é uma esfera perfeita, tá vendo? Isso aqui é uma. Por isso pediu para transformar em coordenada esférica. Por quê? Porque, ó, pra você ver, o y ele está variando de menos a até a. O x está variando entre menos raiz quadrada de a ao quadrado menos y ao quadrado até a raiz. Isso aqui é uma equação de uma circunferência no plano xy. Tá vendo? É como se você isolasse o x aqui, tá vendo? O x varia dessa curva até essa curva. Isso aqui é a equação de uma circunferência de centro na origem, raio A. E, por fim, o z varia dessa superfície até essa outra superfície, tá vendo? Aqui é xy. E aqui é como se fosse a parte de baixo da esfera e a parte de cima da esfera encaixando, entendeu? Então, isso aqui dá uma esfera perfeita, entendeu? Aí, por isso que ele pede para transformar em coordenadas esféricas. Ou seja, esses domínios aqui de integração aqui, iterada, ele vai se transformar numa esfera de centro na origem, raio A. Ok? Beleza. Judson falou da 10, da 16... na 10 a 16.2, como achar o ds a partir das coordenadas dadas. Geralmente o ds é a raiz quadrada. 16.2, está lá embaixo. 16.1. Aqui, ó, Judson. O ds é essa fórmula aqui, tá vendo? O ds é sempre a raiz quadrada dessas derivadas, né? Então, vamos lá, na 16, você perguntou na... Cadê? 10, 16.2. Então, você vai ter que fazer você vai ter que parametrizar o segmento de reta. E como é que parametriza o segmento de reta? Ponto inicial mais um t, que multiplica ponto final menos o ponto inicial. Beleza? Ficaria assim, ó. Você tem um segmento de reta. Logicamente que esse segmento de reta está no espaço, digamos que ele está daqui até aqui. Ele tem ponto inicial. Logicamente não está fiel minhas coordenadas aqui, né? Só para ilustrar, para poder fazer para o Judson, né? Não significa que é isso aqui. As coordenadas aqui não está na proporção de onde estaria. Então, como é que eu parametrizo esse segmento de reta aqui, né? R de t. Ponto inicial, menos 1, 5 e 0, mais t que multiplica ponto final, menos o ponto inicial. Então, isso aqui vai dar primeira coordenada. Qual que é a primeira coordenada? Lembra que esse R de t aqui ele tem coordenada x de t, y de t, z de t, não é isso? A R de t? Então, menos 1 mais, primeira coordenada. Esse camarada menos esse, né? 1 menos 1 deu 2, concorda? Então, ficou mais 2t. Então, esse camarada aqui é o seu x de t. Qual que é o próximo? Menos 5, segunda coordenada. Agora, a segunda coordenada aqui, quem que é? 6 menos 5. 6 menos 5. 6 menos 5 dá 1. 1 vezes t, y de t. Terceira coordenada, 0 mais quem? 4 menos 0. Então, 4t. Então, esse aqui é seu z de t. Quem que é o ds? Raiz quadrada de isso aqui ao quadrado
mais isso aqui ao quadrado, mais isso aqui ao quadrado. Beleza, Judson? Ok. Então, deu 17,21, né? O DS aí da história. Ok. Mais alguma, gente? Não? Podemos ir? Temos aula de EDO daqui a pouco, né? Quer dizer, para alguns de nós, né? Ok, gente? Podemos encerrar então? Ou tem mais alguma dúvida? Bom, espero que você tenha entendido. Se gostou, deixa um like aí, se inscreva no canal, porque toda terça e toda quinta teremos aula nova no canal. Até mais.